Boa tarde, telespectador do Portal NH1. Estamos transmitindo mais um programa através da Liberdade Web TV, hoje com o Clesivaldo Misael, onde vai nos contar um pouco de suas experiências e, claro, da sua possibilidade de nos falar da sua pré-candidatura a vereador. Primeiro, gostaria de agradecer ao Belarmino, estamos novamente no seu bunker, né, ao Pádua e ao Paulão, as pessoas que fazem acontecer este projeto. Boa tarde, Clesivaldo Misael. É um prazer tê-lo no nosso programa. Você é o nosso quarto convidado. Tem sido uma experiência para nós que fazemos este projeto de início extremamente gratificante. Temos tido um respaldo positivo do nosso público que temos visto e é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham pela internet, que nos acompanham pelos links que o portal NH1 nos oferece. E agradeço, antes de tudo, por esse espaço, pela oportunidade que é concedida a diversos cidadãos que são convidados para vir bater um papo, para vir falar sobre as ideias, sobre o que pensam, sobre o que fizeram e o que pretendem fazer pela nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. É difícil hoje, e começo sempre assim, todos os debates que estamos tendo aqui, Clesivaldo, e de não tocar principalmente num ponto hoje que é crucial, que todo mundo está de frente à TV e na expectativa se haverá ou não impeachment através agora do Senado e posteriormente através do STF. Como você visualiza todo esse processo que hoje pode culminar, hoje não, no processo que está tendo atual no Senado, culminar no impeachment da presidente Dilma? Os três que passaram por aqui disseram que não há nenhum golpe. Com o que você acha? Há realmente um golpe em curso no Brasil? Eu acredito que se houvesse, de fato, uma ideia de se promover um golpe de Estado, um golpe contra o Estado, na verdade, certamente os setores jurídicos do país não dariam apoio e não construiriam os caminhos para que um processo de impeachment venha a existir agora em 2016. O que eu entendo, Tiago e espectadores, é de que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não vai solucionar os problemas do Brasil. Eu defendo que é importantíssima a existência de uma agenda política que fortaleça as instituições, que fortaleça o espaço democrático, em que os cidadãos possam, de fato, participar ativamente da construção do país, da comunidade, dos nossos estados e municípios. Dilma pode ter cometido, e pelo relatório do deputado da Câmara Federal, cometeu crime de responsabilidade? Cometeu. Isso está claro lá no relatório do deputado que foi o relator. Mas ela não é a única culpada da crise política e socioeconômica que o país vive. Partidos políticos, grupos políticos, na verdade, grupos políticos e outros setores da sociedade também foram coniventes, foram participantes, coparticipantes desse processo de desestabilidade econômica, de desestabilidade política, e certamente o tempo e a população brasileira deve tratar de resolver esse problema com voto, com manifestações ou com o próprio poder jurídico que venha punir os condutores, os causadores dessa problemática que trouxe o nosso país a essa crise atual. Ontem tivemos tanto o professor de Direito da USP, o Miguel Reale Júnior, como tivemos a Janaína Pascoal ontem na comissão do Senado. E eu achei muito interessante a fala da Janaína, porque ela expôs isso dentro do processo do qual ela deu entrada, assim como o Hélio Bicudo, que é paradoxalmente, ele é um dos fundadores do PT, né, e que deu a entrada no processo de impeachment junto com Miguel Reale e também com a Janaína Pascoal. E algo que ela citou, que é muito interessante, é que de 60 e poucas páginas, há sim, não só, claro, o STF que quis julgar apenas através das pedaladas e dos decretos, mas que há sim todo um entrelaçamento de que as investigações da Lava Jato têm um ponto culminante para que possa ter tido esse processo. Aliás, ela coloca um adendo e coloca o dedo na ferida, e o que é mais importante que ela cita que
essa possibilidade porque ela vê, através desses dinheiros que são colocados para fora, principalmente todos os valores que a da Lava Jato ela expôs ontem, que foi colocado através, principalmente, creio que num país africano, acho que Angola. Então, claro, a gente só teve como um processo de impeachment esses dois. Mas é interessante, isso é interessante os telespectadores saberem, eu vou citar até do modo que ela falou, que o processo da Lava Jato é um processo que culmina em todo esse processo do impeachment. Falando aqui do nosso município, hoje, qual o papel, né, você como sempre está dentro das informações, ele acompanha, você sempre está dentro das informações que o governo atual tem feito dos projetos atuais, mas hoje qual o seu papel no governo do prefeito atual Eduardo Pedrosa? Eu iniciei no governo em novembro do ano passado, ocupando a Secretaria de Comunicação. Fui convidado pelo prefeito Eduardo Pedrosa para acompanhar a equipe de governo e ajudar, contribuir na Secretaria de Comunicação. Houve então o retorno do prefeito Beto e nós então ficamos em stand-by. No segundo retorno do prefeito Eduardo, eu fui convidado para assumir a Secretaria da Infância e Juventude, né? E estive até o período em que a legislação eleitoral brasileira permite para que alguém que tenha a pretensão de se candidatar neste pleito eleitoral tenha um prazo para sair de um cargo público. E pude colaborar das mais diversas formas. Eu não me limito apenas à pasta. Eu nunca limitei o espaço de minha contribuição, seja onde estiver. Seja em poder público, ou em família, ou até mesmo nos meus trabalhos pessoais. Eu sempre busco fazer algo a mais. Mas o meu papel, né, recentemente, foi tentar, na verdade, construir os caminhos para que a Secretaria da Infância e Juventude funcionasse. Então, esse foi o meu papel, além de, hoje, na verdade, estou afastado do cargo, mas como pessoa, como cidadão, tenho feito esforços para auxiliar na maneira que seja possível. Você também participou do programa, ou do projeto de governo do prefeito afastado Beto Bahia. Como foi participar desses dois governos? Primeiro, qual o motivo da sua saída, né, e até mesmo desse motivo da sua exoneração, e até em referência às críticas que você fez, as críticas que você continuou após a saída fazendo no governo através da transmissão do canal do qual você faz, de uma rádio local aqui da cidade. As pessoas que me acompanham, e você mesmo, sabe que eu amo muito a parte de comunicação. Trabalho com a comunicação, é o meu trabalho. A minha função sempre foi muito apaixonada pela comunicação em si, escrita, falada, fotografada. E no início do governo do prefeito Beto Bahia, eu fui convidado pelo secretário de Educação da época para assessorar, para trabalhar na assessoria da CEMET. E, obviamente, como qualquer cidadão, como qualquer profissional que quer trabalhar, e qualquer cidadão que ama a sua cidade quer contribuir com a administração pública, e fui. Qual era o secretário? Era o Ricardo Prachedes, na época. E eu fui com toda a esperança de fazer o meu trabalho, né, de fazer o meu trabalho bem feito, na parte da comunicação, do marketing da CEMET. E naquele momento nós o fizemos, fortalecendo os veículos, a divulgação nas redes sociais, o site da CEMED, fazendo a cobertura dos eventos que a Secretaria fazia com professores, diretores e a comunidade escolar. E isso fui fazendo à medida do que era proposto, né? Do que era proposto. Na época, minha passagem foi muito curta, eu acredito que não passei mais do que 2 meses na secretaria, mas foi uma experiência muito boa, porque sempre que você tem uma experiência profissional, você acaba construindo, né, novas ideias, novos pensamentos, você conquista novas oportunidades. Além, claro, de manter a amizade com as mais diversas pessoas que contribuem com a União, seja na administração pública, volto a repetir, no setor privado, já que atualmente eu tenho trabalhado com a parte comercial da cidade. Mesmo com esse pouco tempo que você passou no governo do prefeito afastado Beto Bahia, você conseguiu visualizar, mesmo que você fez prioritariamente uma parte da parte da educação, uma parte da comunicação, mas você consegue hoje, né, com um período maior que você passou após o afastamento do prefeito Beto, no governo de Eduardo Pedrosa, você consegue visualizar uma diferença, como foi visualizado a partir do momento que houve a entrada
de Eduardo após o afastamento do prefeito Beto, do ex-prefeito Beto? Eu enxergo, a minha visão posterior a ter participado, né, dos dois governos, eu enxergo que há uma diferença tênue entre os dois, e de fato isso é claro para toda a população. O prefeito Beto Bahia passou por diversas situações complicadas na vida política dele. E, obviamente, a comunidade sabe que isso foi influenciado, de certa forma, com a instabilidade entre o diálogo com a Câmara de Vereadores, a instabilidade promovida por organizações sociais, né, no caso do Movimento Povo Elege o Povo Tira, que naquela época incitaram diversos processos de possíveis quebras de compromissos, né, de um gestor em si. Processos de improbidade administrativa, eu posso dizer isso. Foram os processos que foram levantados por esse movimento. E tudo isso fez ele passar por dificuldades. Agora, eu imagino assim, que a maior dificuldade, na minha visão, como cidadão, é de que Beto ele não teve um comportamento apropriado para conduzir a cidade. O que eu quero dizer, para falar de forma mais clara, é de que assim, a cidade esperava mais, né, do Beto como prefeito. Um posicionamento mais firme, um posicionamento mais de diálogo com a população. Mas tinham grandes técnicos nas pastas. Por exemplo, eu posso citar aqui Adelino Ângelo na pasta da educação, posso citar o Petrúcio na finança. Isso. Foram acertos feitos, tomados a partir do momento em que houve a instabilidade, né, que estava muito próxima à instabilidade do governo. Mas, assim, no início, houve realmente um grande alvoroço social, inclusive, como você bem falou, eu participo de um programa de rádio e fazia o acompanhamento das reivindicações sociais. E dentro desse meu papel era de estar nas ruas. E as pessoas reclamavam que o prefeito estava distante, que algum secretário não estava correspondendo à expectativa. E aí, posterior a isso, o prefeito tomou algumas medidas que resolveu temporariamente os problemas que ele vinha enfrentando, como, por exemplo, a indicação do Petrúcio na Finanças, que equilibrou os débitos que a prefeitura tinha com os comerciantes, que manteve as coisas em ordem com pagamentos em dia, como também o Adelino na Secretaria de Educação, que tive o privilégio de iniciar um trabalho com ele. Há um certo banho de água fria e que as mesmas reclamações anteriores estão sendo feitas novamente. Como você vê isso? Eu vi a entrada do Eduardo em novembro do ano passado como aquela situação salvadora, né? Não colocando o prefeito Eduardo como salvador da pátria. Todos viram isso. Mas, assim, foi aquela esperança, aquela renovação, aquela mudança que se aguardava, porque durante 2 anos, Tiago, foi massivamente falado na mídia da cidade a respeito do impeachment do prefeito Beto, né? Da cassação. Então, assim, as pessoas estavam descrentes, não acreditavam que a Câmara pudesse cassar, os bastidores políticos dos senados que é na cidade sempre falavam, não, os vereadores não vão cassar o prefeito. A justiça também não vai se posicionar a tempo de tomar uma decisão. E aí, quando houve a decisão por parte do tribunal, por parte do juiz da cidade de afastar, e depois foi convalidada pelo tribunal, aquilo trouxe uma nova visão, uma nova esperança. E assim, por ter tido um período de grandes dificuldades, de ordem assim, de comando mesmo, administrativo, aí o Eduardo pegou então aquela salvaguarda. Ele usou isso para fazer uma grande ação na limpeza, na iluminação, e isso já deu aquela esperança. Só que a instabilidade política que se instalou depois do primeiro mandato, do primeiro momento que Eduardo assumiu, que aí Beto voltou em dezembro, aí no final de dezembro Beto saiu, no final de janeiro Eduardo volta. Então, assim, tudo isso fez com que a população ficasse desmotivada, perdesse a fé, perdesse a credibilidade. E com isso, consequentemente, acaba atrapalhando a gestão. Eu tenho acompanhado de forma muito passional, assim, aliás, imparcial, e passional me refiro assim, de longe, né, de maneira sem me envolver muito, a gestão atual, como está sendo conduzido. A gente vê que a situação problemática da cidade hoje se reflete ao lixo, às moscas, à iluminação. Há uma grande dificuldade de se estabilizar isso. De certa forma, eu acredito que... Aliás, são serviços básicos. Básicos, essenciais. Eu até vejo, eu percebo que é muito comum prefeitos do interior usar pagamento em dia, coleta de lixo como um método de fazer marketing. Isso são serviços essenciais, isso é o mais claro possível. Mas diante do quadro que nós passávamos, e a solução que se apresenta, ou que se propõe fazer,
acaba se tornando um meio, obviamente, de se demonstrar a habilidade em gerenciar uma cidade. Mas eu tenho fé de que, ainda dentro do pouco espaço de tempo, essa problemática seja solucionada. Pelo menos eu torço, como cidadão, para que as coisas sejam resolvidas em união. Afinal de contas, todos nós vamos ganhar. Claro. Há uma distinção que compreende-se apenas de forma subjacente, de que, de certa forma, o que acontece na política é político ou a parte jurídica. Né? Como há um rito, através do impeachment da presidente Dilma, que diz que todo esse processo não é um processo jurídico, né? É um processo político. Ou seja, onde dá uma prioridade de outros interesses, para que seja excluído uns interesses para que entre outros interesses. Você visualiza o que ocorreu no ano passado com a saída de Beto como jurídico ou político? Eu acredito que as duas coisas. Não sei se é possível as duas coisas estarem unidas, mas assim, houve processo jurídico? Houve. O Beto, obviamente, usou os artifícios jurídicos para retornar ao cargo, e isso lhe foi dado. Mas o sentido político foi muito mais enfático, houve muito mais presença política. Tanto por conta de interesses assim, de grupos de fazer com que as coisas na cidade mudassem, melhorassem, como também pelo próprio anseio da população. A população havia pressionado as pessoas, os setores políticos, pressionava a Câmara, pressionava o poder jurídico do município. Tanto é que nós vimos que juízes foram às rádios prestar esclarecimento do porquê não havia tido o acontecimento do afastamento naquele momento. Então, houve uma junção, uma união de forças, né, as forças políticas, as forças jurídicas e a força populacional. As pessoas realmente esperavam que algo acontecesse. Mas aí eu uso, inclusive, uma vontade própria de que não há nenhuma mudança sem que a população participe dela. Né? Eu posso citar, por exemplo, qualquer prefeito que entrar, que quiser resolver o problema do lixo, se a população não tiver a educação, o comprometimento de ajudar a resolver, não resolve. A mesma coisa são os demais assuntos relacionados à política. Mas se a gente leva por esse precedente de que tem que ter uma participação social para que haja um conflito de interesse realmente entre sociedade e o poder do governo, cria-se no Brasil, você pode pegar nos estados, vamos dizer, como Alagoas, a participação social ela só crê que tem um interesse apenas no voto. Então, assim, não há em si, e você aqui colocar uma palavra até inerente do povo brasileiro, de que a importância apenas no momento dessa participação é no voto. Né? Então, assim, e isso fica visível porque não há, mesmo quando tivemos na Câmara a possibilidade das pessoas fossem participar de um programa de referência à saúde, a participação é quase nula. Bem limitada. Bem limitada. Então, ou seja, essas pessoas que são as que recebem os maiores problemas de uma má gestão, são essas pessoas que acham que sua participação é apenas através de votos. Verdade. Não, certamente. Criou-se essa cultura, as pessoas, eu acredito, hoje se está falando muito sobre o período da ditadura, né? Todo mundo hoje, os discursos sempre são muito alinhados nisso, para que vai haver um golpe e vamos voltar à época da ditadura. E aí parece que posterior a isso, aquele processo que o Brasil viveu há 30, 40 anos atrás, as pessoas se acomodaram de que só tem o poder de mudar algo na eleição, com o meu voto. Eu acredito que não. Eu acredito numa política decente, feita a partir do diálogo, feita a partir do momento que eu posso, como cidadão, reivindicar os meus direitos. Isso deve existir agora. Eu não limito isso apenas a um momento em que a população deve cobrar a saída do prefeito, não. O prefeito que está, o gestor que esteja, seja ele quem for, ele tem o compromisso, o dever de acompanhar, de ouvir as reivindicações da população. É muito triste de ver porque muitos se afastam disso. Ao chegar no cargo, ao sentar na cadeira, ou talvez por medo, ou por acreditar que não tem a condição de dialogar diretamente, de compreender, mas eu acredito que, eu defendo que a população tenha o interesse, o papel de cobrar, de participar, de se envolver, principalmente a juventude, sem sombra de dúvida. A juventude hoje é uma porcentagem muito grande do eleitorado, como também dos cidadãos que fazem parte desse país, dessa cidade.
não desmerecendo os nossos idosos, os nossos anciãos, nem o homem e a mulher trabalhadora. Mas assim, a juventude ela tem um papel porque ela está ali na força, na garra, na energia de fazer algo, de construir algo. E muitos dos jovens que nós temos hoje, eu falo isso por experiência própria, eles se privam, não querem saber, não querem discutir, não querem propor, não querem participar, apenas usam os meios que têm, rede social, para falar mal, para fazer suas reclamações. Então, assim, eu acredito que o diálogo, a cobrança, a mobilização social, ela é forte e ela é eminente. Ela tem que existir para que, independente do gestor que esteja em união na nossa cidade, Beto, Eduardo ou os próximos que virem entrar, tem que cumprir aquilo que demanda a população. O prefeito está ali, ele é eleito, ele é funcionário público para fazer o papel que ele foi eleito, administrar uma cidade. E administrar uma cidade não corresponde apenas a conduzir bem o poder público e o diálogo com a Câmara e com a Justiça, não. Está para fazer cumprir os direitos do cidadão. E a gente sabe quais são, que estão na nossa Constituição Federal. Mesmo que você tenha saído já, até porque como você irá falar mais disso, você é um pré-candidato a vereador no município, mas nesse período antes da sua saída, como você visualizou, se você chegou a conversar com alguém do governo, de como eles estão aceitando essas críticas atuais, em referência principalmente aos supersalários no SAI, na CEMED, dos problemas hoje que a Secretaria de Saúde tem tido, e como o governo tem se adequado a essas críticas, essas denúncias que são, aliás, gravíssimas. Veja bem, com relação a como o governo tem recebido isso, eu me coloco sempre à disposição de levar a informação, de discutir, de conversar com os membros do grupo. Hoje nós sabemos que o prefeito Eduardo sempre está na cidade, sempre está na prefeitura, e isso torna muito fácil o diálogo diretamente com ele. Ele tem se preocupado, de certa forma, que tem buscado os meios legais para responder a essas indagações. Nós temos visto que, nos últimos dias, a publicação de imagens de relatórios, de balancetes de pagamentos, denúncias são formuladas a respeito de supersalários ou de pagamentos altos a determinadas empresas. Eu me privo de responder algo a respeito disso de forma pessoal porque eu aguardo que haja um posicionamento do Poder Jurídico. Eu acredito na Justiça Palmarina que, independente de quem esteja, ela tem que cumprir o seu papel. Se há um dolo, se há algum erro está sendo cometido com o dinheiro público, que o culpado assuma a sua culpa judicialmente e que o poder público não seja lesado financeiramente, seja devolvido ao poder público que foi pago indevidamente. Eu defendo isso. Agora, eu espero e torço para que o governo consiga absorver as informações denunciadas, corrijam as falhas, se elas existem, e façam o que deve ser certo. A administração pública deve ser proba, deve ser feita com muita seriedade, independente de vantagens para A ou B. A lei não beneficia o grupo A em desfavor do grupo B. Eu não acredito, não defendo isso. Eu me coloco sempre como uma posição centrada no que é correto. Eu estive secretário, recebi por 3 meses o salário de secretário e me abstive apenas a isso. Apenas a isso. O que eu acho que muitas vezes deve existir é que é preciso ter a coragem para renunciar caprichos, para renunciar desejos. A administração tem que ser pautada realmente com uma coisa séria. Mas eu não vejo, assim, ainda não vislumbro juridicamente motivos para que eu possa apontar culpados, né, ou pessoas livres de culpa. Eu espero que as denúncias que estão sendo formuladas sejam levadas para o Poder Jurídico, para o setor jurídico do nosso Estado, do município, do Ministério Público, Justiça, e que sejam investigadas para que, então, as coisas possam ser sanadas, esses problemas sejam sanados. Como foi esse seu desejo, se já era algo que você já tinha esse impulso já há bastante tempo, e essa sua escolha neste ano de ser um candidato ou um pré-candidato a vereador? Esse impulso de onde veio? Já era algo antigo? Veio com sua experiência como secretariado? Veio uma observação de que você, como também ex-presidente, posso chamar de ex-presidente do Rotary Club, a experiência que você teve no meio de comunidades, foi isso que te deu esse insight para você procurar este caminho legislativo? Tiago e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, eu já ouvi as entrevistas dos meus antecessores
e a maioria deles sempre usam a estratégia de dizer que são de união. Eu nasci aqui também, não vou deixar de falar isso. Não que eu veja isso como um meio ou um fim para alcançar, né, oportunidades. Não, independente de ser de união dos palmares ou não, a minha vinda ou a minha morada aqui é que vai caracterizar o que eu faço aqui por união ou por minha família, que vai caracterizar-me se sou digno ou não de estar aqui. Mas assim, sou filho de uma família muito humilde, porém trabalhadora, e desde a minha eternidade, desde a época que estudava no Colégio Carlos Gomes, sempre fui muito motivado a participar de movimentos estudantis. Eu fui da época em que o Grêmio Estudantil da escola existia, era vívido, era eficaz, enérgico, e fui convidado naquele momento por alguns amigos para dirigir a parte do marketing do Grêmio. Então fazia o jornalzinho, participava de tudo aquilo que era feito, e construir os caminhos para que houvesse um diálogo entre os jovens, entre os estudantes, entre o Grêmio da escola e a direção escolar. E graças àquele envolvimento, na época eram outros diretores, a gestão democrática já existia no Estado, nesse 2001, 2002, por aí, até 2006, e nós então discutíamos tudo com muita clareza, com muita transparência. E aí avanços foram feitos. Eu não vou citar aqui alguns por conta do tempo, mas assim, o que nós fizemos naquela época, fui então convidado, indicado para ser presidente do Grêmio, fui eleito pela maioria democrática dos alunos da Escola Carlos Gomes, 1.500 alunos na época. Eu acredito que tive, não me lembro se foram 900 ou quase 1.000 votos, de 900 a 1.000 votos. Isso muito me deixou alegre, porque viu que era um caminho certo a seguir. Eu era apaixonado, não sou apaixonado por isso, eu gosto de participar dessas coisas. Fui reeleito presidente do Grêmio. Só que no meio do ano, houve o falecimento de um amigo meu, que era presidente da UNES, e eu havia sido indicado para ser o vice dele. E aí, naquela oportunidade, naquele momento em específico, eu fui indicado para assumir a UNES de União, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Carlos da UNES pegou muito no seu prêmio nesse período? Nessa época, o Carlos não participava assim, da UNES. Ele estava com outros projetos, se não me engano, ele estava na UES, era FEGREAL, mas nós tivemos assim, de certa forma, uma oportunidade para fazer um bom trabalho. E eu me recordo que, na época da UNES, nós fizemos grandes feitos aqui no movimento estudantil. Posterior a isso, deu uma outra visibilidade. Foi quando eu despertei para a rádio. E aí fui trabalhar com o Alexander Campos na Rádio AG. E de lá para cá tenho acompanhado os mais diversos assuntos que permeiam a nossa comunidade, sejam eles políticos, sociais, econômicos, enfim. Isso me deu uma grande visibilidade. Foi então que os rotarianos, alguns empresários que compõem, que são sócios do Rotary Clube de União, eles me convidaram para fazer parte. Eu fui, e dentro de poucos dias, acredito que eu fui empossado sócio do Rotary no mês de agosto de 2014. Quando foi em dezembro de 2014, me indicaram para ser presidente. O presidente atual, ele tem que indicar um presidente e tem que ser eleito, votado pelos demais sócios. E unanimamente os 20 e poucos sócios elegeram o Clesivaldo para ser presidente. Então, foi uma nova experiência. Não dá para comparar movimento estudantil com uma instituição privada, filantrópica, que tem recurso e que tem como membros empresários da cidade. Não são muitos, mas são 27 homens e mulheres de negócios profissionais, nas mais diversas áreas, que têm o objetivo de fazer o bem. Então, me deram a oportunidade de conduzir esses trabalhos. E eu agradeço a todos pela oportunidade, pelo apoio. Sem o apoio de todos os sócios do Rotary, sem o apoio dos voluntários do Rotary Clube, nós não poderíamos ter feito absolutamente nada do que foi proposto naquele momento. Você postou recentemente em sua rede social algo assim: não vamos resolver velhos problemas com velhos discursos. Nós vamos resolver os velhos problemas com novas atitudes. Quais são, isso vou colocar, principalmente em relação ao Legislativo, principalmente à Câmara, a Casa do Povo. Como você visualiza os vícios hoje dos nossos vereadores? Vemos que tivemos até recentemente a SEI, que foi desmembrada e que não quis aceitar denúncias, até denúncias essas que citamos agora há pouco, né? Mas que após
até uma atitude, até mesmo deste projeto de fazer as gravações das plenárias, houve-se uma atitude um pouco mais atenciosa da sociedade em referência às sessões da Câmara. Foram formalizados alguns pedidos, mas que dentro de a característica de uma investigação de que era a SEI, não houve. Foi desmembrada, né, por algum receio, claro, no contexto político. Quais são os vícios que você irá tentar quando, e caso as pessoas lhe deem essa oportunidade, no momento em que você adentrar aquela casa? Eu vejo que é preciso definir duas coisas importantes, Tiago. A primeira, nós estamos nos aproximando de um pleito eleitoral, muito importante, porque vai dividir o que nós temos hoje e certamente o nosso futuro, isso é incontestável. Então, a primeira posição que a população tem que ter é do que ela quer para amanhã, do que ela vai querer para os próximos dias. Com relação aos vícios que podem existir ou que existam no Poder Legislativo, no Poder Executivo, eu não vou propor ser um salvador. Eu não tenho as costas largas para aguentar o esporro que muitos já aguentaram. Mas também não proponho ser um frouxo. Não proponho ser um acovardado, que vai chegar na Câmara mudo, sair calado. Não vou ser daquele vereador que chega na Câmara, não propõe nada, não participa de formação de comissão alguma, nem tampouco se importa em ir visitar novamente os bairros para conversar com as pessoas e saber quais são as reivindicações. Eu acredito que uma falha primordial que exista para quem compõe o Poder Legislativo ou o Poder Executivo seja esse. Ao sentar na cadeira, rapidamente se esquece de voltar à base. Isso é muito comum, eu tenho visto as pessoas reclamarem, eu mesmo reclamo disso, porque hoje, quando você diz que é pré-candidato, aí as pessoas já vêm, é outro ladrão. Sim, existe esse estereótipo que foi colocado de que hoje entrou na política vai virar ladrão. Puxa, eu defendo que enquanto nós deixarmos os ladrões na política, os homens de bem não entrarem, né, os homens de bem, que até usam esse outro estereótipo, o que é que define um homem de bem? Ou o que deixa de definir um homem de bem? Só porque ele é trabalhador? Tem muitos trabalhadores que também cometem vícios. São vários aspectos. Né? Então, assim, não dá para também criar um estereótipo de que Clesivaldo é um homem de bem. Mas, assim, o que é que aquela pessoa fez? O que ela faz? O que ela propõe? Qual o tipo de intenção que ele tem? Por mais que você não consiga imaginar o caráter de uma pessoa, isso é impossível. Mas o histórico, o que ela fala, o que ela faz, vai poder mostrar para você o que ela propõe fazer ou não. Mas voltando a falar a respeito da Câmara, o que eu gostaria muito que a União Somalis avançasse nisso, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, é a respeito da publicidade, da transparência institucional. Aqui se acostuma muito fazer publicidade pessoal. Né? Publicidade pessoal. O fulano de tal está... Não. A publicidade tem que ser institucional. A publicidade, a transparência. A Câmara de Vereadores hoje tem que construir mecanismos. O site da Câmara está desativado. Há anos atrás nós tínhamos um site, que era inclusive mantido pelo nosso colega Franco Marcel, que eu quero mandar um abraço para ele. E naquele momento não funcionava, era publicado o que cada vereador propôs, a pauta do dia, da última sessão, enfim. Isso são mecanismos que a população tem para ir acompanhando. Agora, sem sombra de dúvida, nos últimos anos, Thiago, a Câmara perdeu um pouco a credibilidade. Eu não estou aqui querendo, de certa forma, criticar os vereadores, não, porque tem vereadores que cada um cumpre com o seu papel. Mas até mesmo eles compreendem que parece que depois dessa instabilidade política, houve uma diminuição grandíssima de acessibilidade, de acompanhamento das sessões da Câmara. A população deixou de ir. Pouquíssimas pessoas iam, 5, 10. E quando as coisas começaram a mudar e precisam mudar, a gente vai perceber que a Câmara voltou a ser mais frequentada. Talvez até realmente por essa iniciativa de estar lá, da imprensa cobrir, de transmitir ao vivo. Eu acho que esse papel é fundamental. E hoje, até o que o portal NH1 tem feito com essas transmissões, né, que é algo inédito, através da liberdade da TV, isso é essencial. Tanto para que você possa ver quem são esses realmente vereadores que participam. E é importante até citar que
anteriormente a esse projeto do Portal NH1, é importante citarmos o trabalho que Nivaldo Marinho faz e fez em relação a essa divulgação, A cobertura a que se cobertura faz. que se faz. Então, é que deixar um abraço para o Nivaldo. Respondendo tua pergunta, eu acredito que é possível fazer essa diferença, né? Resolver os velhos problemas com nova atitude, é de criar essa alternativa de dar publicidade às ações da Câmara como instituição, do vereador estar presente nas reuniões sindicais, nas reuniões comunitárias, ouvir a população, né? Na verdade, fazer isso, cumprir exatamente o seu papel. Eu acredito muito que é possível fazer a diferença vivendo e praticando aquilo que nós fazemos durante os discursos. Para pontuar, Platão dizia que o tipo de maior alta de inteligência é aquela que se exerce através de um controle de si e também em relação à justiça. E que esse modo de inteligência só se daria através da sociedade, claro, ele pensa no modo de política, pela filosofia dele, e através das instituições. Então, ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a forma de você exercer esse tipo de trabalho, tanto no legislativo, no executivo, no judiciário, há um contexto de como você utiliza ou você exerce a sua vida diária. Então, assim, para ele, se só há a possibilidade de você ser um político, tendo a possibilidade de uma capacidade maior de conhecimento e assim você ter virtudes, ou seja, um rei, né, um filósofo rei, eu acho que o que falta demais nos nossos políticos é o que o próprio Gregory Wolff também fala, que é de que faz as suas ações sem ter uma concepção contemplativa do que irá fazer. Então, ele coloca até o contexto de oração, isso aqui depois a gente vai conversar sobre isso, e eu não visualizo hoje, na nossa política, alguém que tenha um pensamento virtuoso para este bem comum. Talvez seja esses vícios na realidade da informação que você queria falar sobre isso. Eu defendo que, primeiro de tudo, é muito comum vermos aquelas publicações. O político não é estrela para ser bajulada. Ele é um funcionário que deve ser cobrado. Então, quando você assume um cargo, o serviço não tem que ser feito para você. O serviço tem que ser feito para as pessoas. É a comunidade que espera algo do cargo que você ocupa. Resultados, né? Palpáveis, visíveis, daquilo que você está propondo executar. Então, o vereador, o papel dele é legislar, é fiscalizar, é defender o interesse da comunidade, não defender o seu interesse. Se nós não construirmos hoje, eu acredito que essa eleição, a eleição deste ano, ela é uma eleição bem diferente e muito importante. Porque nós estamos pegando um país dividido pela corrupção, dividido assim, não dividido geograficamente, mas dividido em opiniões, dividido em discussões a respeito da corrupção. Então, quando se trata de eleger futuramente os nossos representantes, a população vai poder ter a oportunidade de escolher a renovação ou de escolher os velhos discursos que nós já temos. Você seria uma dessas renovações? Eu acredito que nós temos diversas opções, muitas opções neste novo ano. Eu coloco dentro da experiência que tive, nos movimentos em que participei, nas organizações em que participei pelo trabalho que fiz, coloco meu nome à disposição. Obviamente, o julgamento popular ele é soberano. Ele é soberano. E eu não venho com soberba dizer que sou o melhor. Não. As pessoas que me conhecem, que sabem quem é Clesivaldo, que nesses 27 anos vem o trabalho que faço, é que vão julgar, é que vão dizer se eu poderia ter a oportunidade de fazer algo a mais, ocupando um cargo legislativo, ou se querem que eu continue fazendo o meu trabalho na forma que venho fazendo. O Nivaldo até divulgou no blog dele, isso é importante, citarmos as nossas fontes, que havia uma possível coligação de alguns partidos que constava o seu nome na coligação da prefeitura, dos partidos PPL, PRTB. Há veracidade nessa informação? Sim, eu me filiei no último dia 2 de abril ao partido PPL, partido 54,
E estamos num grupo, né, de pessoas, de cidadãos também dessa cidade que têm o mesmo anseio de fazer no cargo em que pleiteiam algo por união, pela comunidade. Obviamente respeitando os limites da nossa legislação para iniciar o processo eleitoral, para também trazer as suas opiniões vertentes ao que eles pretendem fazer, mas eu fui convidado para fazer parte. Isso é muito comum dizer que a gente não é candidato de si próprio, né? Tudo depende de um diálogo. Você me fez uma pergunta no bloco anterior, perguntas anteriores, a respeito de como surgiu esse interesse. Eu respondi que eu sempre fui muito envolvido com as causas sociais. Sim. E não há nada que vai me mudar de fazer, perdendo ou não o processo eleitoral que vai iniciar. Vou continuar fazendo o trabalho porque eu faço realmente de coração. Mas o interesse surgiu a partir do momento em que a família, em que esses amigos que nos acompanhavam, viram a necessidade de termos jovens lá. E aí perguntaram se eu poderia, eu disse não, eu não quero. Isso no finalzinho do ano passado, inclusive, por conta da própria família, Tiago, a minha preocupação, na verdade, é por conta dos inúmeros comentários que são levantados diante de uma pessoa que não é político de carreira e que, de repente, pretende concorrer. Eu estive hoje na feira e aí falando com um amigo, a primeira coisa que ele falou, é política, também falar de ladrão. Entende? Então você tem uma vida pública, mas sempre pautada dentro da sua exclusividade, da sua função, o repórter, o fotógrafo, o assessor, e só ali. E aí agora, por querer participar da política propriamente dita dentro de um partido, aí você já começa a ter um estereótipo. Então eu tive muita preocupação de tomar a decisão. Tanto é que a decisão foi tomada mesmo agora já nas pressas dos últimos dias para poder fazer a filiação. Então foi uma coisa realmente muito pensada, pode até ser que lá na frente as coisas não sejam como eu estou imaginando. Pode até ser que seja tranquilo e seja favorável. Mas... Eu encontrei um amigo de infância que ele, na eleição passada ele teve o seu nome como um pré-candidato. Certo. E eu perguntei por qual motivo que esse ano ele havia desistido. Ele falou que havia uma pesquisa e que nessa pesquisa ele estava com uma vitória quase acachapante e que acabou não vencendo. Colocaram bastante dinheiro na mesa. Eu posso dizer isso com maior confiança, você realmente é um jovem preparado, é um jovem que tem uma vida regada também religiosa, e você irá se deparar com determinadas coisas que o próprio meio político, infelizmente, né, que não tem uma raiz, que é a raiz grega, não conseguiram manter essa sensibilidade grega, como é você se deparar com determinadas ações, do qual isso a gente já pode colocar como algo normal, normal entre aspas, claro, na nossa política. Eu vejo que é sempre muito contínuo. Quando você coloca o seu nome à disposição, aí começam os acordos. Né? Talvez seja isso que você queira tocar a respeito dos acordos financeiros, acordos políticos. Sim. E, sem sombra de dúvida, isso também vai chegar. Vai chegar. Ainda não chegou. Porque, na verdade, a gente escuta no primeiro momento tu vai ter essa coragem? Tu tá com coragem mesmo de disputar a eleição? Tu sabe que vai ter que gastar dinheiro. E aí? A minha formação, eu não fui formado politicamente, eu não participei de uma escola carreirista, nem de uma escola esquerdista, ou seja lá como for, os nomes que deem. A minha formação realmente foi em casa, com mãe, com pai, com vó, com irmãos. Mas na escola, eu aprendi no dia a dia com os meus professores a discutir política, a debater, principalmente nas aulas de história. A professora Fátima Vital, enfim, eu não vou nem citar os nomes, eu quero, em nome dela, já que eu citei o nome, abraçar os demais professores que participaram da minha instrução. Mas foi na escola que eu comecei a despertar, a gente discutia a respeito do como surgiu o primeiro governo de Lula, né, a ascensão de um metalúrgico, de um torneiro, sei lá, de um homem pobre, para ser presidente da República. Isso era discutido na sala de aula. Discutia-se também o governo FHC naquela época, em 90 e alguma coisa. Então, tudo isso foi moldando, né, o interesse, lapidando a minha opinião. Eu vejo que isso vai acontecer agora comigo. Eu não vou apenas enxergar isso nos outros, eu vou viver.
mas eu tenho em mim a ideia de que essa campanha, pelo menos a que eu tenho a pretensão de exercer, vai ser uma campanha de base, é uma campanha de família, é uma campanha de amigos, é uma campanha de quem acredita que é possível fazer uma política decente, feita com diálogo, feita com respeito, principalmente às diferenças, às divergências, e, sem sombra de dúvida, construindo caminhos. Eu não acredito na política feita aqui com um acordo. Olha, dou X para que você desista e venha me apoiar. Os que estão me ouvindo e são candidatos de mandato ou que querem chegar em união com muito dinheiro podem ficar absolutamente tranquilos que eu não vou renunciar. Eu não renuncio. É importantíssimo manter a ideia. Porque, Tiago, existe hoje uma pressão muito grande em cima do meu e de outros nomes de jovens. Por quê? Porque o Cleisvaldo não vai ser o único pré-candidato jovem de união. Não, tem outros também, colegas que merecem também a oportunidade. Então, até conversando com eles, eu disse, olha, sobre nossas costas vai pesar uma responsabilidade enorme de abrir o precedente de que é possível a juventude hoje apenas espectadora ser protagonista. Então, nós não podemos nos agachar, nós não podemos nos reduzir a sermos apenas coadjuvantes, né? O cabo eleitoral, o eleitor, o internauta, não. Vocês têm que participar, nós temos que participar. E só vamos participar, só vamos construir caminhos, espaços, se estivermos inseridos nele. E temos que ser firmes. Claro. Infelizmente, o nosso tempo finda rapidamente. É uma pena, a conversa estava muito agradável, Cleisvaldo. Gostaria que você desse as suas últimas palavras para os nossos espectadores. De início, eu quero dizer que obrigado por ter aceito o convite, o nosso convite, né, do Portal NH1, e que espero que nesta empreitada você possa ser uma voz, sim, dissonante e diferente. Suas últimas palavras para o nosso telespectador. Obrigado, Tiago. Obrigado à equipe do Portal NH1. Eu agradeço aos internautas que nos acompanharam ao vivo agora e os que irão estar assistindo esse vídeo posteriormente. Eu espero ansiosamente que eu tenha aproveitado esta oportunidade para ser claro diante dos assuntos que eu penso e que eu acredito a respeito da União. Eu acredito que esse momento é crucial, é importantíssimo para restabelecermos a dignidade de sermos uma cidade polo, de restabelecermos a nossa dignidade, Tiago, de uma cidade de região. União dos Vales, nos últimos anos, perdeu muito diante do quadro que foi desenhado pela nossa comunidade. E eu espero, assim, que este ano seja um ano de amadurecimento, um ano de crescimento, para que o eleitor, para que a nossa cidade reflita seriamente sobre o futuro de União dos Palmares. E que estará à disposição de todas as pessoas a oportunidade de fazer algo para o bem e para o futuro da nossa cidade. Eu agradeço o espaço, é um canal importantíssimo, espero que outros colegas possam estar presentes, possam aproveitar essa oportunidade para vir falar com os internautas, responder as perguntas que os nossos internautas enviam e tirar as dúvidas a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa comunidade, a nossa cidade. União dos Palmares é o berço da liberdade e, sem sombra de dúvida, vai continuar deixando nascer a liberdade para todos nós. Bem, obrigado, Misael. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a alguns de nossos patrocinadores, o Grupo Globo, o vereador Mibelo, o Galeto São Luís, CEUP, o vereador presidente Cícero Aureliano Tita, Fabiano Holanda e o vereador Elvinho. Deixar aqui uma frase para finalizar, de Lord Acton. Ele dizia que todo poder corrompe, e todo poder absoluto corrompe absolutamente. E por último, queria deixar, como sempre, né, uma referência de livro, A Beleza Salvará o Mundo, de Gregory Wolfe, onde tem Recuperando o Humano em uma Era Ideológica. De um dos temas que ele fala é simplesmente para que não sejamos subordinados à escanalice do jovem Marx. Muito obrigado.